Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao TDAH Talks. Hoje a gente vai falar um pouco sobre TDAH e finanças, assim, um pouco mais principalmente sobre a nossa relação com o dinheiro. Pique? Oi? Você quer começar falando um pouco? Como é que você quer fazer? Então, eu acho, eu que escolhi esse tema pra gente falar hoje, porque eu acho que é um tema que se fala muito pouco, ou que a gente associa muito pouco as dificuldades, enfim, que as pessoas às vezes têm de lidar com a sua vida financeira com o TDAH. E é muito interessante porque quando a gente fala do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade barra impulsividade, de novo, o estereótipo dessa hiperatividade e impulsividade é muito sobre comportamento infantil, né, sobre as crianças que não conseguem ficar quietas, que fazem muita bagunça, quando na verdade essa criança ela cresce e essa impulsividade, essa hiperatividade, ela aparece de outras formas, né, aparece, por exemplo, nos nossos comportamentos de consumo, né, a forma que a gente lida com o nosso dinheiro. Enfim, seria interessante a gente trazer esse tópico hoje pra vocês. E eu queria, na verdade, perguntar pra você, Dani, assim, né, como uma mulher com TDAH, como foi sua relação com o dinheiro? Você teve aí uma curva, assim, de aprendizagem? Como é que foi isso? Cara, então, eu de certa forma eu tive muita sorte, porque os meus pais me colocaram muito terrorismo, entendeu? Então eu fui pro oposto, o que é melhor, no geral, assim, eu acho que pra vida adulta, que é, pra mim, tipo, eu tive uma relação muito de não conseguir fazer nada com dinheiro sem muito cuidado, muito cuidado. Tipo, eu meio que eu acho que construí muito essa minha relação com o dinheiro como se fosse um recurso que pudesse acabar a qualquer momento, mesmo isso não tipo assim, mesmo isso não sendo verdade, do tipo de eu como se eu não tivesse rede de apoio, como se pudesse vir um apocalipse, basicamente. E assim, e como se dinheiro fosse importar no apocalipse, mas, pra mim sempre foi uma relação muito ansiogênica sobre ter que ter uma reserva, ter que ter cuidado pra gastar, porque qualquer momento pode dar alguma coisa, e foi meio que uma coisa que eu herdei dos meus pais, que né, tem uma origem um pouco mais humilde, e aí, por isso, sempre lidaram com o dinheiro dessa forma. Mas aí, assim, mesmo quando eles estavam mais bem de vida, o que eles passavam pra gente enquanto filhos é que não tinha dinheiro e tal, e que era muito difícil, que não então, assim, eu acho que desde muito cedo eu sempre tive muito medo e ansiedade com gastar. Inclusive, lembro de várias situações, assim, do tipo de eu ser muito criancinha, querer uma casa da Polly, aí era R$ 100 e eu não tinha coragem de pedir. Ou um carrinho de controle remoto, eu não tinha coragem, porque eu achava que tudo era muito caro, então eu só realmente falava o que eu queria se os meus pais insistissem em algum momento de Natal ou alguma coisa assim, e aí eles também sempre compravam, mas sempre com esse tipo de discurso, né. O que, de novo, no final das contas, assim, me ajudou a ter uma relação melhor com o dinheiro do que pessoas que não têm, esse freio, né, digamos assim. O que não quer dizer que tenha sido uma relação saudável também, porque em vários momentos, né, por causa disso, eu sempre fui me privando das coisas com muito medo de gastar, medo de ficar sem, medo de alguma coisa acontecer. E repito, né, como se eu não tivesse rede de apoio também, então, de um jeito meio ansioso. Isso só foi Exagerado. mudando bem exagerado, 100% exagerado. E isso só foi mudando depois que eu casei, porque aí no caso, o meu esposo era meio que o contrário, ele era bem mais tranquilo com o dinheiro, inclusive também, eu importei ele da China e quando ele chegou aqui no Brasil, ele não tinha ideia, assim, de custo de nada, pra ele tudo era muito barato, porque, enfim, lá ele estava vivendo num padrão de vida muito alto, e aí a gente foi meio que achando um meio termo. Hoje em dia a gente tá mais equilibrado, eu tô menos exagerada, no sentido de que não vamos nos privar de coisas que a gente tem condição e tá tranquilo e tal, mas ainda assim sempre sou eu que controlo as finanças da casa, fico checando tudo, tenho os aplicativos do banco, controlo as contas, porque pra mim isso sempre foi uma coisa muito forte, assim. E ele também foi entendendo um pouco mais sobre como é viver no Brasil e, assim, né, de novo, né, porque ele é brasileiro, estava lá, enfim,
mas aí isso pode até ser uma história para um outro momento. Mas foi isso, ele também foi entendendo um pouco mais o nível do o preço das coisas, o que que era justo, o que que não era, o que que era exagero, o que que não era. Então hoje em dia a gente tá mais equilibrado, mas foi um processo também eu ir me permitindo gastar mesmo. É muito interessante quando a gente pensa porque é isso, assim, né, a gente pode pegar centenas de pessoas com TDAH, mas cada TDAH vai se manifestar de uma forma e dentro de uma história de vida de cada pessoa. Então, o TDAH, ele não é porque eu e você temos TDAH que nós vamos ter a mesma história, a gente vai ter a mesma relação, por exemplo, com o dinheiro. E é interessante, assim, porque eu acho que eu sempre tive uma relação muito ansiogênica, talvez, com o dinheiro, ao mesmo tempo que pra mim sempre foi uma coisa muito difícil de entender, assim, acho que pra mim dinheiro era um conceito muito abstrato, absolutamente abstrato. Assim, eu lembro de quando eu era criança, eu tinha um comportamento muito parecido com o seu, assim, de me privar de não eu não pedia nada de aniversário, não pedia nada de Natal, mesmo quando tinham condições, assim, pra isso. Eu tinha enfim, essa preocupação excessiva, né, em não gastar, etcétera. Ao mesmo tempo, né, quando, eu deixei de morar com os meus pais, né, fui pra faculdade e eu passei a ser a pessoa responsável pela minha vida financeira, veio esse peso muito grande. Então, assim, eu não era necessariamente a pessoa isso aí são, os dilemas ali, né, do TDAH. Ao mesmo tempo que eu nunca fui uma pessoa sei lá, gastar muito, comprar muitas coisas, assim, tipo roupa, enfim, coisas, desse tipo, aquele prejuízo, assim, muito clássico do TDAH, né, que é essa questão da permanência de objeto, ou seja, fora de vista, fora da mente, era muito real. Então, eu não conseguia entender os meus gastos, assim. Eu lembro, de uma fatura de cartão que eu olhei e falei: "Não, mas não fui eu que gastei isso aqui, eu realmente achei que tivesse sido um erro, que tivesse acontecido alguma coisa", porque eu não conseguia lembrar daqueles gastos. Eu genuinamente não conseguia lembrar que tinha sido eu que gastei, aquelas coisas. Normalmente era basicamente comida. E aí foi todo um processo, assim, porque, pra mim, sempre me pegou muito o fora da vista, fora da mente. Então, dinheiro era um conceito muito abstrato, que eu tinha muita dificuldade, em lidar, e aí isso me fazia ir pra 2 extremos. Ou eu gastava sem perceber que eu estava gastando, ou então eu me privava e não me permitia gastar nada, porque era muito difícil pra mim regular quanto de fato eu gastei ou não. Era muito difícil lembrar. E aí tem até uma assim, eu lembro de uma vez e isso óbvio, né, que eu era jovem, aí o tempo foi passando, eu fui melhorando nisso, principalmente, enfim, encontrando estratégias que funcionavam pra mim, etcétera. Mas assim, tem umas coisas muito clássicas, assim, eu lembro de uma vez de ficar porque eu queria um vestido preto, assim, com uma característica X, era aquele vestido preto sem nenhum detalhe, eu queria um vestido preto de alcinha, assim, com um tecido específico, eu queria um vestido muito, muito, muito específico. E eu lembro que eu fiquei pesquisando esse vestido em várias lojas, pensando: "Ah, eu compro ou não compro esse vestido, compro ou não compro", assim. Foi um processo que eu gastei dias pensando nesse bendito vestido preto. E aí eu fui, tipo, mexer no meu armário, eu encontrei exatamente o mesmo vestido preto que eu estava querendo comprar com etiqueta. Só que eu tinha esquecido que eu já tinha comprado ele. Então, isso é um desafio muito grande para quem tem TDAH. Assim, a ideia, enfim, de dinheiro, às vezes, e até daquilo que a gente já comprou, às vezes é muito abstrata, porque é muito difícil, às vezes, a gente manter aquela informação na nossa cabeça. Fora, né, uma outra questão, uma outra dificuldade, que é a impulsividade. Então, como eu estava falando, né, a impulsividade da criança, né, quando essa criança cresce e vira um adulto, ela vira um adulto com cartão de crédito. E a impulsividade, né, a vontade de resolver desejos, e problemas de forma imediata continua ali. Então, existem vários desafios, assim, em adultos com TDAH em relação ao dinheiro. E isso, por exemplo, na minha vida também foi
relativamente tranquilo, eu consegui manejar isso bem, mas isso não é verdade para muita gente. E acho que são 2 coisas, tem tanto esse desafio, né, da gente conseguir lembrar dos nossos gastos, né, e isso é uma dificuldade que todas as pessoas têm, por isso que a gente precisa, enfim, usar algumas estratégias de controle financeiro, mas pra gente é algo muito maior. Então essa dificuldade de, né, lembrar com o que a gente gastou, a impulsividade. Então, assim, aquela coisa que acontece com muita frequência também é: "Nossa, eu vou começar a esculpir, eu vou começar a trabalhar com cerâmica, e aí eu vou comprar um forno de não sei quantos mil reais". E aí uma semana depois você esqueceu da cerâmica, você esqueceu do forno, e aí você fala: "Não, porque agora eu vou fazer, aula de tecido, e aí eu tenho que comprar um tecido, não sei o quê, eu tenho que colocar uma estrutura aqui em casa e vai durar uma semana". Então tem uma série de características do TDAH que, deixam a gente particularmente vulnerável para esse tipo de coisa. Então a gente às vezes se empolga com uma determinada coisa, cria algum tipo de hiperfoco e às vezes a gente perde um pouco a noção, assim, do todo, sabe, de tanto do gasto quanto de onde aquilo se encaixa na nossa vida e qual que é a necessidade de atender aquele desejo daquela forma, né, naquele momento. É, não, com certeza. 2 coisas que você falou que também me lembraram outras coisas também. Eu sempre fui mega controlada, sim, mas comida também era meu calcanhar de Aquiles, assim, eu era super controlada, mas quando tinha exagero, você pode ter certeza que era iFood, porque o iFood era onde eu não tinha nenhum tipo de autocontrole. Inclusive, assim, quanto mais cansada, quanto mais estressada, quanto mais, desregulada emocionalmente, aí pior era em relação a isso, de comida, açúcar, coisas gordurosas, assim, bem complicado. E outra coisa que eu também lembrei foi que essa questão né, dessa memória de trabalho, dessa permanência de objeto, etcétera, também sempre me fez ter muita ansiedade em mercado, porque além de todos os outros estímulos sensoriais, né, tipo, muita luz, muita cor, muito barulho, pessoas, aí tem um alto-falante e tudo aquilo enquanto você está tentando tomar decisões, não lembra dos preços. Tipo assim, eu nunca tive uma boa timeline dos preços de nada, então também sempre foi uma Eu experiência ainda muito não tenho. ansiogênica aí no mercado. Eu também não tenho, mesmo com medicação, etcétera, mas hoje eu tenho um esposo, é isso que eu tenho. Mas assim, eu mesma, não, só se for alguma coisa muito específica que eu gosto muito e que eu sempre compro e, sei lá, provavelmente vai ser o biscoito zero açúcar da marca tal, que não sei o que você só encontra nesse mercado. Talvez eu lembre um pouco, tenha uma noção maior do preço desse negócio, mas preço de leite, preço de farinha, preço de arroz, não me pergunte. Se eu for no mercado, eu não sei se estão me roubando ou se eu tô, tipo, vendo uma super promoção e não tô levando porque eu achei que tá caro. Então isso também sempre foi muito ansiogênico pra mim. Assim, a internet deu uma ajudada, né, no sentido de, às vezes, eu vou no mercado e pesquiso coisas até na hora, assim. Procuro na Amazon, vejo se não tem mais barato no Prime e tudo mais, que aí tem entrega grátis, mas também para itens específicos. Não dá para você fazer isso com todo o mercado, nem pesquisar todo o mercado, enfim. E aí, por isso, fica por conta do meu esposo, porque eu zero noção disso e isso sempre me deixou muito ansiosa. Eu sempre tive dificuldade com isso também, só que eu sempre comprei, assim, basicamente as mesmas coisas, aí tinha algumas estratégias, essa marca pra mim isso aqui faz sentido ser sempre dessa marca, e aí vai ser isso mesmo, e aí, sei lá, tem algumas coisas que eu vou e compro talvez na marca que seja mais barata, mas, assim, eu sei que tem uma qualidade ok também, e aí o que eu faço hoje muito em relação a isso é isso, eu tenho um esposo que muitas vezes é quem vai ao mercado, mas eu meio que aceito que isso faz parte do imposto do TDAH, né, que é isso, assim, tem coisas que às vezes a gente acaba perdendo dinheiro um pouco por conta do TDAH e pra mim isso entrou numa caixa, assim, de aceitação, que é algo que não vale eu gastar tanto da minha energia tentando, regular, sabe, assim,
esses aspectos, porque eu já tenho que gastar muita energia com muitas outras coisas. Então, por exemplo, o mercado, óbvio que eu vou ter ali alguns limites, mas é um lugar que eu não fico me preocupando tanto com isso. Por exemplo, essa questão de comer fora e restaurante, o que eu faço hoje em dia, né, ou pelo menos tento fazer com alguma frequência, é colocar ali um limite de saídas por semana, né? Então, quantas vezes por semana a gente vai comer fora, né? Então, qual é a frequência dessas refeições fora de casa? Porque para mim isso é muito mais fácil de regular do que pensar em quanto que eu já gastei comendo fora, porque isso não vai acontecer. Então, eu sei quais são os dias da semana que eu como fora. Se alguma semana isso acontece com mais frequência, eu tento compensar nas outras. Então, são algumas estratégias que a gente vai aprendendo ao longo do tempo para conseguir ter uma percepção e entender para onde o nosso dinheiro está indo, né. E eu acho que hoje a tecnologia ajuda muito com isso, assim, a gente conseguir ver, acompanhar ali, tipo, a nossa movimentação bancária é uma coisa absolutamente necessária, assim, pra gente. Que a gente não gasta de dinheiro, né, com assinaturas de coisas que a gente não usa, sabe, é tanta coisa que às vezes não que, assim, passa despercebido no nosso radar, que a gente tem que ter muito cuidado. Só que não vai ser em tudo que a gente vai conseguir ter esse controle, né. Então, são algumas escolhas que a gente tem que fazer. É, com certeza. Esse negócio que você falou das marcas, né, de comprar sempre as mesmas marcas, eu só lembrei também mais outra coisa, que é, eu ainda compro basicamente o que minha mãe comprava. Tipo assim, eu compro as coisas das marcas que eu reconheço, porque das vezes que eu tentei testar alguma coisa nova, tentei testar uma marca, no geral, eu ou não importa se eu gostei ou não, eu não lembro. Então, como não fica esse registro, inclusive, assim, frequente aqui em casa do tipo: "Ah, vamos, sei lá, pedir uma pizza? Ah, que tal ser desse lugar aqui?" Aí meu esposo fala: "Ah, você lembra que essa não é muito boa ou que você não gostou?" E eu falo: "Não lembro, cara." Assim, não lembro. Então tá, então vamos pedir sempre desse lugar aqui que eu tenho certeza que a gente gosta, e aí pra mim é muito difícil isso de testar coisas novas em termos de, tipo, restaurantes novos, né, em casa, né. Eu acho que é bem Aham. diferente se a experiência é do tipo sair de casa e ter todo um rolê. Mas até assim, às vezes eu lembro de ter gostado muito de ir num lugar, mas quando eu vou lá comer a comida não é muito boa, mas aí eu gostei porque na verdade eu estava com pessoas ou foi um dia legal, enfim. Aham. Por outros motivos, aquele lugar ficou como um lugar bom na minha cabeça, mas eu chego lá e a comida é péssima. Então, assim, isso é muito chato. É chato, eu acho um saco. Mas, e outra coisa também, esse negócio de assinatura, que hoje em dia tudo é assinatura, e são várias assinaturas, e isso é realmente cruel, assim. Pra mim, o que eu faço pra isso é que eu tenho um dos meus cartões, ele é só pra assinaturas, porque aí eu posso olhar a fatura dele e saber quanto eu tô gastando com assinaturas, e porque eu tenho 2 cartões, e um deles é isso, um deles é só assinatura. E aí eu consigo também saber o que que é que tá de assinatura ativa, etcétera, porque senão eu me perderia muito nisso. Na assinatura misturado com outras coisas, pode ter certeza que ia ter coisa que eu ia estar pagando sem usar pra sempre. Com E e certeza. é e hoje em dia é tudo assinatura, né, cara. Isso daí foi uma parada que mudou muito nos últimos anos, assim. Tem um outro aspecto sobre, acho que o TDAH e a relação com o dinheiro, que vai para além da impulsividade, né, que vai para além dessa ideia de permanência de objetos, etcétera, né, que a gente se perde. Também tem uma questão, né, de muitas pessoas com TDAH, também têm descalculia, o que não ajuda em nada, né, nessas questões, assim, então torna essa gestão financeira ainda mais difícil. Mas tem um outro lado, né, dessa moeda, assim, que não é sobre, tipo, controle de gastos, mas sobre nossa capacidade de ganhar dinheiro. E aí, o quanto que o TDAH, às vezes, está associado ali a um impacto significativo na nossa autoestima, né. Quanto que, às vezes, o TDAH impacta a nossa capacidade de nos reconhecer enquanto pessoas capazes de ganhar dinheiro. Pessoas competentes, né, quantas oportunidades. E aí são 2 coisas, né, dentro disso, assim, tanto que os nossos
sintomas às vezes nos atrapalharam, né, e acabaram sabotando vários projetos profissionais e, né, coisas que poderiam ter dado certo e não deram porque os nossos sintomas acabaram atrapalhando, ou porque a gente não tinha diagnóstico ainda, não tinha tratamento, quanto o medo que fica disso acontecer de novo. Então, tem às vezes que a gente perdeu as oportunidades, que os sintomas, nos atrapalharam, e aí tem o trauma que isso fica, sabe, que isso deixa na gente, tem o trauma que da gente passar a se enxergar nesse lugar, não capaz de conseguir essas coisas e nesse lugar não merecedor, sabe. Eu acho que o TDAH ele acaba sendo um fator, assim, de risco muito muito grande para síndrome da impostora. Então a gente reconhece todo o potencial, todo o talento, às vezes, que a gente tem em uma determinada coisa, mas mesmo assim a gente não se sente boa o suficiente. E aí, às vezes, a gente fica assistindo a vida, assim, na arquibancada, com medo de entrar, e isso obviamente impacta também, né, muito a nossa vida financeira. Aí viram também aquelas profecias autorrealizadas, né, não dou conta, então eu não vou, então realmente não tem como eu dar conta do que eu Se nem eu não tentei. vou. Mas, e tem mais uma coisa ainda, que eu lembrei, que tem os gastos que são do Nossa, TDAH ou consequência dos sintomas, né, assim, do tipo assim, tem os gastos com remédio, tem o gasto com psiquiatra, tem o gasto com psicólogo, tem o gasto, mas esse ainda estou falando do básico, porque aí vamos lá, se eu tenho uma energia limitada e, por exemplo, eu quero investir no trabalho, às vezes eu preciso contratar alguém, uma diarista, e aí tem esse com gasto. certeza. Às vezes é um robô aspirador, às vezes é uma máquina de lavar louça, coisas que eu posso gastar com elas para que a minha vida se torne mais sustentável e eu consiga investir em outras coisas. E Ou e pelo são menos que eu coisas não odeie tanto meu ambiente, né, porque assim E são coisas que às vezes as outras pessoas entendem como luxos, mas pra gente é sobre conseguir ser funcional. Então, quando eu falo, né, desse imposto, né, dessa taxa de TDAH, tem a ver às vezes com a gente pagar as coisas mais caras, mas às vezes é isso, vai para além da medicação, da terapia, da mentoria, vai para é isso, para ter um robô aspirador, para ter uma diarista, para ter, enfim, fidget toys, para ter, um abafador de ruído, para enfim, são uma série de outras coisas que às vezes a gente acaba precisando para simplesmente conseguir funcionar, né, às e que vezes o pra o gente é uma necessidade. ar-condicionado também, que a gente estava conversando, porque, cara, é isso, se a gente não tá num ambiente se o ambiente tá muito caótico, a gente tá ouvindo, tipo, muito barulho, não consegue se concentrar porque tá o tempo inteiro sendo distraído por barulho, não consegue se concentrar porque a temperatura tá muito quente ou tá muito frio ou tá muito e aí tudo isso vai tirando a gente ali. Aí isso impacta a nossa capacidade de fazer dinheiro, no final das contas também. Então, essas coisinhas, muitas vezes, são itens de necessidade básica para a gente poder funcionar, para a gente poder produzir, para a gente poder seguir na vida adulta e que não, né, ninguém vê assim. Alguém falaria que ter um robô aspirador é alguma coisa além de luxo? Que se você mesmo pode passar, mas aí você vai ficar com isso na sua cabeça, procrastinando enquanto você não consegue também se concentrar em outras coisas. Essa é a realidade. Então, claro que cada pessoa com TDAH vai ter desafios específicos. O meu, por exemplo, com cozinha. Não chego perto da cozinha. Então, eu prefiro ter barra de proteína, whey, refeições congeladas. Aí, às vezes, tem, tipo, um gasto de uma refeição congelada mais saudável. Vou fazer isso, tipo, com aquelas coisas de mercado que vão me acabar com a minha saúde, ou vou, tipo, pagar alguém para fazer refeições congeladas saudáveis. Ou a Live Up, por exemplo, é um serviço que, na época que eu comprei, quando estava na nutricionista há um tempão, é incrível, mas é muito caro, insustentável. Esse mesmo eu não consegui. Mas são também essas taxas, né? Essas taxas de, beleza, eu vou facilitar a minha vida nas coisas que eu tenho dificuldade para eu poder focar minha energia onde faz sentido e onde eu produzo mais. Mas aí tudo isso acaba
acumulando como esse imposto do TDAH, que para os outros é bobagem, é luxo, é exagero, é falta de é preguiça, enfim, e pra gente é básico. É, para conseguir funcionar, para conseguir sobreviver. Então eu acho que são muitos desafios que a gente enfrenta em relação, né, à nossa vida financeira, mas eu acho que aos poucos é possível, assim, porque eu vejo na minha vida mesmo, né, o quanto que ao longo do tempo, né, eu fui aprendendo a lidar com isso, o quanto que ao longo do tempo fui encontrando estratégias e óbvio que nunca fica fácil, né, não é uma coisa que deixa de ser um desafio, mas é uma coisa que vai ficando cada vez mais possível à medida que a gente se entende quais são os recursos disponíveis, né, pra gente e que a gente faz esse movimento com muita consciência e eu acho que autorrespeito, sabe, pelo nosso tempo, pelo nosso processo, porque não são coisas que a gente muda do dia pra noite, né, são coisas que a gente vai construindo ao longo de uma vida, né. Mudança de comportamento não é algo que acontece no estalar de dedos, é uma coisa que acontece de forma gradativa. Então eu tenho que substituir se existe um comportamento ali, existe uma necessidade, e aí eu tenho que aprender a atender aquela necessidade de outras formas com os recursos disponíveis que eu tenho naquele momento. E aí vai chegar num outro ponto da vida que eu vou ter outros recursos disponíveis e que vai ser ainda mais fácil, mas é uma construção que leva tempo e paciência. E que você também vai encontrar vários percalços no caminho, vários momentos em que não vai funcionar, e aí isso não significa que não funciona, só que talvez naquele momento não funcionou porque a sua necessidade estava muito maior, por exemplo. E é também aprender a ser flexível, né? Que também é uma coisa aqui que a gente precisa para tudo, que a gente costuma ser muito 8 ou 80. Mas é do tipo, não é porque um dia eu me descontrolei e pedi um monte de comida super gordurosa que isso estraga todos os dias em que eu não fiz isso, que isso tipo assim, beleza, eu preciso aprender a lidar com isso e talvez, aquele dia já seja uma coisa muito prejudicial dependendo do meu estado de saúde. Mas também não apaga a gente tem essa dificuldade de conseguir enxergar o que a gente está fazendo certo, o bom, o nosso progresso, quando a gente tem qualquer tipo de queda, né. Então, a gente tem que aprender a ver isso e saber que esses processos todos de aprendizado, eles não são lineares, não é porque: "Ah, isso daqui tá funcionando que vai ficar funcionando nessa curva aqui", o processo é mais, tipo assim, pode estar melhorando, mas você tem, né, quedas, percalços, imprevistos, às vezes estresses muito específicos que desencadeiam comportamentos ruins e é muito sobre entender que isso faz parte da vida, porque, né, a vida é isso, a vida é mudança, é imprevisto, mas você saber voltar a se centrar, falar: "Ok, tá bom, tive aqui um momento de gasto impulsivo, porque eu estava muito estressada, mas isso não significa que tudo que eu aprendi até hoje não é válido, nem significa pode ser que, tipo assim, às vezes se for a compra online, algumas coisas eu posso devolver, mas talvez também dependendo porque eu também eu funciono às vezes em alguns sprints, assim, do tipo, eu tô muito interessada por exemplo, quando a gente começou a fazer aqui o podcast, eu tive um período em que eu comprei muita coisa, mas aí também foi porque eu queria uma iluminação melhor, eu queria algumas coisinhas, assim, queria me dar melhores condições de fazer isso com mais qualidade, o microfone, etcétera. Mas aí também é do tipo, ok, o que eu vi, comecei a usar, vi que ficou legal, eu fiquei, o que eu não gostei tanto, vi que não encaixava tão bem, eu devolvi, coloquei um ponto final, pelo menos para o momento, assim, talvez em algum outro momento que, não, podcast se, quem sabe, cresceu e faz sentido, aí eu vou ver, mas também, né, isso, eu procurei não me punir pela minha vontade de fazer isso com um pouquinho mais de qualidade, mas também não exagerar nisso, não pesar a mão e falar: "Não, vou, sei lá, montar um estúdio de cara", porque enfim. E também pensei em coisas que seriam úteis para outras coisas que a gente faz no trabalho, né, não só para o podcast, mas de qualquer forma nem sei onde é que eu estava, qual era a minha linha de raciocínio, mas enfim, acho que deu Deu para pra entender. entender e acho que um ponto, assim, pra tirar disso inclusive, sei lá, que acontece muito em relação a hobbies. Uma coisa que eu falo muito, de começar sempre com o mínimo viável, e aí depois a gente vai construindo ali. Então, começa com o mínimo mesmo. E aí, você
teve consistência naquilo por, sei lá, um mês, coloca inclusive como recompensa, né, pra você ao longo do processo. Então, sei lá, eu vou começar, só esse exemplo que eu dei, com trabalhar com cerâmica. Eu achei muito legal, muito divertido. Antes de você comprar um forno pra sua casa, começa, sei lá, com a cerâmica que seca, sei lá, sem o forno. Não é essa que eu quero, mas começa com essa. Se você conseguir ter consistência com isso por, sei lá, X tempo, sei lá, aí você se dá o luxo de comprar a espátula XPTO, depois você compra, sei lá, o torno, não sei qual é o nome. E depois aí você vai e você compra o forno. Torna isso um processo também. Se dá tempo pra ver se aquilo é o que realmente faz sentido pra você. Você não precisa começar com o mais caro, com o melhor, com todo o material. Você pode se dar tempo pra ver, pra construir aquilo. E eu acho que isso também é um raciocínio que vale pra muitas outras coisas. Então, assim, se permitir fazer esses movimentos, assim, desde que você possa de fato, se permitir fazer isso, mas ir aos poucos, ir com calma, né, pra ver o que faz sentido pra você. É, com certeza é o que faz sentido pra gente, pra que a gente não caia nessas armadilhas de não só gastar muito com uma coisa, mas depois cair na culpa, né. Porque o que vem depois é a culpa, é do tipo: "Cara, eu fui, comprei um forno de cerâmica e eu não tô usando. Que absurdo, eu devia estar usando, eu não tô usando porque eu não presto, porque eu não sou uma pessoa consistente, porque eu não sou responsável, porque eu sou fogo de palha, porque não sei o quê". E aí às vezes você nem consegue continuar com o hobby por causa das expectativas que você mesma colocou para aquele hobby e também ou para o trabalho ou qualquer coisa, né, também. Mas assim, é isso, o mínimo viável ele serve para hobbies, mas também serve para o trabalho. A gente usa muito esse conceito inclusive, porque se a gente for esperar estar perfeito, mas não só isso, assim, não iam ver a gente na mentoria, a gente não ia ter ajudado tanta gente, a gente não ia ter progredido tanto, a gente não ia ter, enfim, a gente não ia ter feito nada se a gente fosse esperar estar perfeito. E isso é uma coisa que eu tenho que me falar muito e que a Vicky tem que me falar muito, porque eu sou a maluca desse ponto, assim, perfeccionismo De lá na ter casa do cara. tudo. Enfim. Mas é isso, gente. Obrigado por terem ficado até aqui com a gente e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau.